Quero saudar a todos que possam ouvir e ver esse áudio com a graça e a paz do nosso Deus. Que seja a noite com boa noite. Que seja pela manhã um bom dia, à tarde boa tarde, mas com entendimento, entendemos que o dia consta 24 horas, então tudo faz parte do dia, com a graça e a paz do nosso Deus. Entendendo que a graça, com certeza, não é só uma palavra, a graça está dada como a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu esse nome no nosso dialeto. Nós até aprendemos a chamar esse nome. Recebeu quando estava no ventre da mulher, chamada Maria. E também o nome Maria, no nosso dialeto, nós aprendemos a chamar Maria. Na verdade, o que importa é quem é essa pessoa, quem foi Maria e quem é Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o que foi feito, que foi que o Pai, que Deus fez, quando a palavra diz que Deus, o Pai, entendemos que é o Eu Sou, o Eterno. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante. E a palavra diz que esse veio nascido na mulher da geração de Davi, e que também ali estava dado como uma promessa de Deus, que é do lombo de Davi, Deus prometeu levantar um que reinaria o reino eterno. E esse veio, a palavra diz que ele veio gerado pelo Criador, gerado pelo Eu Sou. A palavra diz que quem ama ao que gerou, ama ao que dele é gerado. E o que dele é gerado, ele veio, espírito, água e sangue. A palavra mostra que há três que testificam em um no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. E o Espírito testifica no nosso tempo, que nós somos Espírito, água e sangue. E esse também que veio Espírito, água e sangue, que recebeu o nome Jesus, gerado no ventre da mulher, a mulher também recebeu a notícia de que o que nascer dela é chamado Filho de Deus. Então, o que é interessante é ver a fusão que é aí. O que diz que o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. E a verdade é a palavra. É a palavra do Eu Sou, do Deus vivo, que deu a palavra, provando o homem chamado Abraão, provou a fé do homem chamado Abraão. Abraão, já na sua velhice, havia recebido do pai a promessa de ser pai de multidões de nações, mas ele não tinha filhos. E já na velhice ele recebeu a notícia que a Sara ia conceber. É interessante que Sara riu, porque achava que não ia conceber, mas ela concebeu e ela teve um filho, já na sua velhice, Abraão também. E ali está um sinal de Deus para toda a humanidade.
e aquele que veio com uma promessa, recebeu o nome de Isaac. E eu acredito que ali foi um motivo de muita alegria para eles. E o menino cresceu. Quando, determinado tempo, o menino já grandinho, Deus, o Pai, o Eu Sou, o Eterno, pediu Isaac, pediu a vida de Isaac, que Abraão sacrificasse Isaac. E Abraão recebeu a instrução como devia fazer, por onde seria feito. E Abraão seguiu, preparou todo o material, seguiu. No caminho, o menino, já grandinho, perguntou: pai, tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas e o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. É interessante que ali o menininho já tinha alguma coisa errada, ele não estava entendendo. Mas Abraão sabia, pela fé dele, ele disse: Deus proverá. Chegando no local determinado, Abraão preparou o menino, certamente amarrou. Nesse momento, eu me coloco no lugar do menino. Imagino, o menino já grandinho, ele sabia que era ele, ia ser morto. Certamente o coraçãozinho do menino se derreteu como cera nas entranhas do menino. E Abraão também sentiu o mesmo. O coração dele estava se derretendo como cera. E Abraão levantou o cutelo, mas Abraão foi parado. Deus parou. É interessante entender que ali Deus recebeu o Isaac como morto, porque de fato o coraçãozinho do menino desmaiou. E ali apareceu ao lado, quando Deus mandou parar, Abraão já estava com o cutelo levantado para sacrificar o filho. Deus mandou parar e ao lado apareceu um carneiro. É interessante entender, esse entendimento é precioso, porque o sacrifício de cordeiro representa a pureza. O menino seria sacrificado como um cordeiro, pureza. Mas ali ao lado não era um cordeiro, era um carneiro. E com entendimento nós podemos entender claramente que quem havia de ser sacrificado era um homem no lugar de Isaac, mas um homem puro. E justamente porque ele foi gerado no ventre da mulher, sim, ele foi gerado ali. O verbo vivo, a palavra viva, no que diz a palavra, o verbo se fez carne, o verbo é Deus, o verbo está em Deus, o verbo é Deus, é verbo eterno, Deus é eterno. A verdadeira luz veio e as trevas não compreenderam. Trevas fala de confusão, falta de entendimento, falta de conhecimento. E ali o menino foi gerado, ele nasceu e ele veio como o Isaac. O Isaac, Deus aceitou o sacrifício de Abraão, Deus aceitou a fé de Abraão. E ele veio também como a palavra que o pai deu a Abraão, Isaac e Jacó. E ele veio cumprir toda a palavra que está dada como palavra da circuncisão, palavra do Velho Testamento, palavra da lei mosaica. Ele veio cumprir na sua carne e no seu sangue. E ele veio estabelecer um novo pacto. Ele cumpriu tudo. A palavra diz que ele veio nascido de mulher, debaixo da lei, debaixo da circuncisão, debaixo do velho pacto. Ele veio cumprir e ele cumpriu. Também a palavra diz que, sendo ele consumado, se tornou a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E é interessante que obedecer a Cristo, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O próprio Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, ele disse, está escrito, e todos que ouviram de meu Pai e aprenderam, vem a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É interessante que há uma separação, tempo do Pai e tempo do Filho. E a palavra mostra claramente que Deus falou, antes do Filho vir, o Filho ser gerado, Deus falou por meio dos profetas, de várias maneiras. E que no tempo do Filho, Deus falou pela boca do Filho. É interessante que o Filho, ele veio gerado pelo Criador, pelo Eu Sou, pelo Pai Eterno. E quem ama o que gerou, ama o que dele é gerado. Mas ele veio cumprir a palavra. E ele cumpriu. Eu quero deixar o que está escrito aqui na epístola de Tiago, primeiro capítulo, do versículo 19 ao versículo 27, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldades. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações. E a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. No que diz respeito à palavra, à lei, no que fala aqui, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. É interessante que a palavra dada nas Escrituras, ela está dada todo mundo, todos os que se dizem cristãos, principalmente toda a terra sabe que está dada em o Novo Testamento e o Velho Testamento. Quem não entende, mistura tudo, velho com novo. Mas há uma separação. A palavra dada como
lei de Moisés foi consumada na carne e no sangue de Jesus Cristo. Ele veio para isso. Por isso que ele foi feito palavra viva, verbo vivo. E a palavra da boca de Jesus Cristo está dada como palavra da incircuncisão. Palavra da incircuncisão, ou palavra da graça, que também é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Então, é interessante compreender também outra palavra, religião. O próprio nome sugere religar, desligado pela natureza adonina, que perdurou até Cristo. A palavra mostra que o primeiro homem foi feito alma vivente, natureza adonina. O primeiro homem nascido das águas. E o segundo homem descido do céu, dado como o segundo Adão, foi feito espírito vivificante. E ele disse, quando ele andou aqui na terra, para Nicodemos: quem não nascer da água e do espírito não tem parte comigo. Água fala da natureza adonina. E o espírito, nascer do espírito, é nascer da natureza cristã. E ninguém nasce da natureza cristã se não for por meio da doutrina dele. Ele andando aqui na terra, ele pregou a doutrina dele. E ele disse: a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai que me mandou. Quem quiser saber se eu falo de mim ou se eu falo de meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá. Aí tem um mistério. Só é possível saber, adquirir conhecimento do Pai, de Deus, se for pela doutrina de Jesus Cristo. Tem um mistério aí. E ele ensinou, e todos pregam também, que quando ele andava aqui, ele ensinou e ele disse para os discípulos, aqueles que aprendiam, ele disse: se permanecerdes nos meus ensinamentos, quer dizer, na minha doutrina, sereis meus verdadeiros aprendizes, meus verdadeiros alunos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Nós vamos ver lá na Epístola de 2 aos Coríntios, capítulo 3, dois ministérios. Ministério da letra que mata, escrita em tábua de pedra, que matou o próprio Jesus Cristo, e o ministério do Espírito, que ele próprio deu esse ministério, entregando ao apóstolo Paulo. E tem um versículo que diz assim: se o Espírito do Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre do engano, livre dentro da própria palavra, mostra que quem vive debaixo da circuncisão está debaixo de trevas, de confusão. E essa liberdade não é liberdade da carne, é liberdade no espírito, livre da confusão, brilhando a verdadeira luz, E aí se cumpre a palavra que fala religião, religado em Cristo, somente quando recebe a verdadeira luz. Se o Espírito do Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor é Cristo. É preciso que que conheçamos o que é circuncisão, o que é incircuncisão, o que foi dado como Velho Testamento, o que é Novo Testamento. Porque, senão, vai se cumprir a palavra que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto. A palavra de Cristo, ela está dada da boca de Cristo, a palavra da cruz, está dada como uma espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos do coração. Essa palavra está dada lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, por ali, mas muitos pregam só o texto, fora de contexto, porque ali está mostrando que palavra é essa, é a palavra da cruz, é a palavra da boca de Cristo. No mesmo livro de Hebreus, mostra no começo, primeiro capítulo, dizendo assim, que havendo Deus falado antigamente de várias maneiras, por meio dos profetas, de várias maneiras. Esse antigamente está dito há 2000 anos atrás,
mais ou menos 2000 anos, quando foi escrito a Epístola aos Hebreus, que o escritor deixa claro que Deus parou de falar por meio de profetas. Deus passou a falar pela boca do Filho. E o Filho deixou o ministério dele, por meio do apóstolo Paulo, a palavra dele. Ele disse, andando aqui na terra, a carne para nada serve, falando da natureza carnal, falando da matéria. O Espírito é que dá vida, o Espírito é que vivifica. E também ele disse, andando, ele perguntou aos discípulos, quem vós pensais que é o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele confirmou, dizendo, bem disseste, Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou. A palavra de Cristo, da boca de Cristo, é a palavra mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas e apta para discernir o pensamento do coração. É preciso que entendamos a palavra, porque senão vamos ficar no que diz aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, como é que vai praticar uma coisa que não conhece? Se está no meio da confusão. Não sabe o que é circuncisão, não sabe o que é incircuncisão, não sabe o que é lei, não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho, não sabe o que é evangelho. Porque o significado da palavra evangelho é justamente a boa notícia que o Senhor Jesus Cristo trouxe, tirando ordenanças, mandamentos, estatutos, estabelecendo a lei de Cristo. E a lei de Cristo é essa, a lei da incircuncisão, a lei da graça, a lei escrita no coração. E mais a lei de Cristo, a palavra diz que ele veio para o que era seu. Ele disse uma parábola, é interessante entender, ele já perseguido, porque quando ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, ele foi aclamado, hosana nas alturas, bem-aventurado que vem em nome do Senhor. Quando ele entrou, os religiosos estavam lá mercadejando as ofertas, fazendo comércio, ele espancou todo mundo. E nessa ação ele se projetou com uma multidão seguindo ele, com uma multidão, e os líderes religiosos e os políticos começaram a perseguir ele a partir dali, que achavam que ele ia tomar o governo, tomar o poder. E perseguiram mesmo. E um dia ele disse, em uma parábola, para todos que estavam a ouvi-lo, os guias, os líderes, ele disse, o rei plantou uma vinha. O rei é Deus, é o eu sou, é o eterno. Fez um regaço. Regaço seria para regar a vinha, lógico, mas o que está regando a vinha é a água da vida, que é a palavra dada por Deus. E fez uma torre, a torre o vigia, o próprio Espírito que estaria na torre. E entregou a vinha para os cuidadores. O rei entregou a vinha, o rei é Deus, entregou a vinha para os cuidadores. E mandou seus servos buscar frutos. A uns, os cuidadores mataram, a outros apedrejaram, a outros espancaram. Por último, o rei disse, vou mandar meu filho único, bem pode ser que eles ouçam meu filho único e deem frutos. Quando o filho chegou, Jesus estava falando para aqueles algozes que eles iriam matá-lo. Jesus falando, disse, quando o filho chegou, os cuidadores da vinha disseram, matemo-lo, porque assim nós vamos herdar a vinha. E foi isso que fizeram. Mas ali mesmo o próprio Jesus Cristo decretou juízo sobre eles. E disse, eu vim dar a minha vida. Eu mesmo dou a minha vida. Ele disse, eu dou a minha vida. Ninguém atira de mim, eu a dou porque posso dar e tomar de volta. Também ele disse, eu vim dar vida e não tirar a vida. Eu vim dar vida e vida com abundância. E só recebe o Espírito de Cristo, só recebe a vida de Cristo, a vida que foi dada na cruz, quem vive o motivo pelo qual ele deu a vida. E o motivo pelo qual ele deu a vida foi a mudança de pacto. A mudança do Velho Testamento mudou para o Novo. E o Novo é o novo e vivo caminho que ele abriu na cruz, com o seu sangue derramado. É o sangue dele, é a carne dele. Não é literal, é o motivo pelo qual ele deu a vida. E quem não vive essa palavra, vive uma confusão, não tem entendimento. Não sabe o que é evangelho, não sabe o que é circuncisão, não sabe, nem conhece Cristo, porque não conhece a palavra dele. E amém, que todos que possam ter ouvido essa mensagem, procure conhecer
procure conhecer. Eu estou com 71 anos, não tenho muito tempo pela frente, mas o meu prazer é trazer essa notícia, esse mistério que o apóstolo Paulo disse, o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, a mim foi revelado. E esse mistério revelado ao apóstolo Paulo é a doutrina de Cristo. É aquela mesma doutrina que ele disse. A minha doutrina não é minha. Ele disse isso para os perseguidores e para uma multidão que seguia ele. A multidão maravilhada, todos maravilhados, porque todos que tocavam na hora do vestido do Senhor Jesus Cristo alcançavam a bênção. A multidão, um dia ele advertiu: vocês estão me seguindo porque comeste e foram saciados. Buscai antes o pão do céu. O pão do céu é a palavra da doutrina de Cristo, a palavra da incircuncisão, a palavra da lei de Cristo. Ele disse: a minha doutrina não é minha, é do meu Pai. Quem quiser saber se eu falo de mim ou se eu falo de meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá. Aí tem um mistério. A doutrina de Cristo exala, flui pela doutrina de Cristo, o Espírito dele. O Espírito da verdade como o Espírito da verdade. O apóstolo Paulo mostra isso lá aos Colossenses. O mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, a mim foi revelado. Esse mistério é Jesus Cristo. Só que esse mistério é Espírito. E só recebe o Espírito de Cristo, como diz lá aos Hebreus. E sendo ele consumado, ele foi consumado no velho pacto, na circuncisão, na lei de Moisés, chamada lei mosaica, lei de Deus dada por Moisés. Ele consumou. Ele veio nascido de mulher debaixo da lei para cumprir. E o fim da lei, o fim da circuncisão, o fim do Velho Testamento é Cristo para a justiça de todos que nele crê. Então, crê na doutrina dele, nos ensinamentos dele. E amém, que todos possamos sempre crescer nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e no conhecimento. Amém.